3 erros mais frequentes que muitos cometem nas suas histórias de asilo. 3 erros mais frequentes que muitos cometem nas suas histórias de asilo. Principalmente se és angolano ou brasileiro. Este vídeo aqui é para ti. Presta bem atenção nesses 3 erros que muitos cometem nas suas histórias de asilo. Eu estou a revelar um segredo que até mesmo muitos advogados não revelam nos seus clientes. É porque alguns de vocês estão a comprar histórias de pessoas que nunca tiveram experiência de asilo, nunca passaram nessa situação de asilo, nunca passaram, não sabem a realidade do que acontece lá dentro dessa sala, não sabem. Recentemente, uma jovem entrou em contato comigo, disse que foi chamada para ser ouvida. Ela disse que foi maltratada, a história dela nem foi ouvida em condições, a entrevista dela nem levou 15 minutos, foi logo despachada e o caso dela não foi aprovado. Fui ver a história dela, ela cometeu um dos erros que muitos cometem aqui. Angolanos, quando estão a solicitar asilo nos Estados Unidos, geralmente dizem que a SIC está a lhes perseguir, Serviço de Investigação Criminal, a CINCE, a Polícia Nacional, etc. Isto é muito frequente na história de asilo dos angolanos. E na história de asilo dos brasileiros, geralmente é a PCC que está a lhes perseguir ou o Comando Vermelho. Já participei em várias histórias de asilo de brasileiros e de angolanos. As histórias são quase as mesmas. Agora, deixa-vos falar o erro que muitos de vocês cometem. Erro número 1. Os termos que vocês usam nessa história. O termo eu acredito, eu penso e eu acho. Não podes usar esses termos na sua história. Eu acredito que se eu voltar no Brasil ou se eu voltar em Angola, vão me prender, vão me matar. Não podes acreditar. Eu penso que se eu voltar no Brasil ou se eu voltar em Angola, vão me prender, vão me matar. Eu acho que se eu voltar em Angola ou se eu voltar no Brasil, vão me prender. Não podes pensar, não podes acreditar. E não podes achar. O termo acreditar, juridicamente, não é um facto, ok? Juridicamente, o termo eu acredito não é um facto. Tá entendendo? Tu, quando estás a contar uma história, dizendo eu acredito, aquilo é a tua crença. Tu não podes obrigar que as outras pessoas tenham a mesma crença que a tua. Ok? Mesmo a polícia aqui nos Estados Unidos, quando está a investigar um crime, ela aparece na notícia dizer: estamos a investigar o crime, nós acreditamos que o suspeito do crime é o homem que apareceu na câmara. Acreditamos. Eles estão a investigar, ainda não tenho certeza. Estou dizendo, eu acredito que se eu voltar no meu país de origem, é isso que vai acontecer comigo. E aquele que diz que se eu voltar no meu país de origem, é exatamente isso que vai acontecer comigo. Está a ver a diferença? Aquele que acredita e aquele que diz é exatamente isso, a diferença. O termo acreditar é questionável. Tu não pode dizer que eu acredito, eu acho, eu penso. Não, tu tens que dizer é exatamente isso que vai acontecer comigo se eu voltar no meu país de origem. É exatamente isso que vai acontecer comigo se eu fazer isso aqui. Está a ver a diferença? Dizendo é exatamente e eu acredito. Está a ver a diferença? A diferença. São pequenas coisas que muitos desses vossos pedidos de são negados. Isso é apenas número 1. O segundo erro que muitos de vocês cometem é países de onde vocês passaram. Não, estou aqui solicitar asilo nos Estados Unidos, mas vivi 2 anos na Inglaterra, vivi 2 anos na África do Sul, fiquei 6 anos na África do Sul, fiquei 6 anos em Portugal, fiquei 2 anos em Portugal, fiquei 6 meses em Portugal. Você está a solicitar asilo nos Estados Unidos, atravessaste um mar, passaste desses países, todo Inglaterra, Portugal, para vir solicitar aqui nos Estados Unidos. Lá onde tu estavas em Portugal, te perseguiram, te fizeram mal. Aconteceu alguma coisa contigo? Se você mencionar esses países de onde você passou, tens que demonstrar que lá de onde você passou, Inglaterra, Portugal, França e África do Sul, tu tens que demonstrar que nesses países também foste perseguido. Porque tu não pode só atravessar o mar, deixando todos esses países para trás, para vir solicitar asilo nos Estados Unidos, se lá não sofreste nenhuma perseguição. Está entendendo a lógica? Muitos de vocês estão a criar histórias bonitas, a falar que não, fiquei no Dubai, fiquei em Portugal, fiquei na África do Sul. São histórias bonitas, mas não estão em conformidade com a lei. Se tu estava lá 6 meses, nada aconteceu contigo, estás lá saudável, sem nenhum ferimento, estás lá bem. Por que estás com medo de ficar lá? Por que tens medo de ficar lá? Por que tens medo de continuar lá? Por quê? Tu tens que saber, muitos de vocês têm muitas coisas para justificar lá no tribunal, por causa da vossa história que estão a contar. Infelizmente, eu tenho que dizer que tem histórias aqui que eu, quando vejo, eu já sei que essa história aqui não vai passar. Tem histórias que eu vejo aqui, histórias tão bonitas, eu já sei que essa história não vai passar. O terceiro erro que muitos de vocês estão a cometer é a história que vocês estão a fazer na língua inglesa. Você que não fala inglês, quem escreveu essa história para ti? Por que a história está em inglês? Por que está em inglês? Se tu não falas inglês, estás a escrever um inglês tão bonito, quem te fez essa história? Compraste?
Isso já, você começa a criar já dúvidas no oficial de imigração se foi mesmo você que fez essa história. Sabes que não falas bem inglês? Escreve a história em português, depois mete uma tradução certificada em inglês. É assim. Eu estou aqui para ajudar da melhor maneira possível, porque muitos de vocês só estão a entrar em contato comigo depois das coisas darem boom, depois das coisas darem mal, só assim que estão a entrar em contato comigo. Eu estou aqui, as minhas portas estão abertas, estou aqui para ajudar da melhor maneira possível. Se puder, partilhe essa história. Se tu ainda não me segues, começa já a me seguir. Se quiser entrar em contato comigo, entra em contato comigo, vou poder revelar a tua história. E se quiseres me usar como intérprete, eu vou te ajudar, ok? Paz.